Olá, sétimo ano. Hoje é dia da nossa atividade avaliativa de Geografia. Então vamos lá, darei algumas orientações para vocês. Preencham o cabeçalho corretamente, como vocês já sabem, e lembrando que o nosso conteúdo está no caderno 2, capítulo 1 e 2, onde nós temos industrialização brasileira e urbanização brasileira. Pessoal, a primeira questão vocês irão assinalar com C as alternativas corretas e com E as erradas. Nós temos aqui 4 afirmativas. Nessas afirmativas, vocês vão ver que é sobre os processos de produção. Aqui a gente vai ter o artesanato, a manufatura e a indústria. E aí teremos características que algumas são verdadeiras, outras não. Vocês irão organizar aí. Então, lembrem só daquele processo, como era o artesanato, aí veio a manufatura, que começaram a usar máquinas simples e depois veio a indústria. Então, lembrem das características de cada um antes de fazer antes de assinalar essa primeira questão. Na segunda, pessoal, nós temos aí 2 colunas, vocês irão relacionar. Então, nós temos na primeira coluna A para a indústria de construção, B para a indústria de bens de consumo não durável, C para bens de consumo durável, D para a indústria extrativa e E para indústrias de bens de produção. Olha só, pessoal. Lá do outro lado, na outra coluna, nós temos fabrica aço, ferro, metais. Nós temos fabrica roupas, remédios, bebidas, laticínios, etc. Produz petróleo, minérios. Constrói prédios, estradas, viadutos. Produz automóveis, móveis, computadores, etc. Olha só, aqui vocês irão fazer a relação. Então, qual é o tipo de indústria que é a base de todas as outras, que é o que produz aquilo que será usado pelas demais indústrias? Então, como é chamada ela? Essa é a que produz o aço, produz o ferro, produz o metal. Como é chamada aquela indústria que produz a roupa, o remédio, as bebidas, que são os produtos que nós consumimos diariamente? E aquela que faz aquele processo todo de extração de petróleo, minérios, etc. Depois temos construção, estradas e viadutos. Qual é essa indústria que é responsável por isso aqui? Que constrói os prédios, estradas e viadutos. E por fim, qual é aquela que produz automóveis, móveis e computadores? Então, vão relacionar direitinho lá quando começa a falar sobre os tipos de indústria, nós temos essas características de cada um e o que elas produzem. E vejam aí com muita atenção. Na terceira, vocês têm 4 frases, 4 afirmativas que vocês irão ler e irão ver quais são corretas, ok? Olha só, façam a leitura, vejam o que foi que impulsionou esse processo de industrialização, como ele aconteceu, quando aconteceu, certo? Qual foi a primeira indústria a se desenvolver? Isso tem no livro de vocês. E lembrem que eu falei sobre isso. Qual foi a primeira indústria? E aí vocês vão ver quais são as corretas e irão assinalar lá na página seguinte. Então, vamos passar para a próxima. Aqui nós temos a continuação. Então, de todas que foram lidas, vocês irão assinalar a alternativa correta. Nessa quarta questão, turma, nós temos aqui um texto que está incompleto. São vocês que vão completar com os termos do quadro. No quadro nós temos telefonia, impostos, incentivos, municípios e nome. Turma, lembrem que eu falei para vocês a respeito da guerra fiscal. E aí eu falei também sobre uma indústria se instalar em um determinado local e para que essa indústria seja instalada nesse local, muitas vezes a prefeitura ou alguém cede um terreno ou vende a um preço barato, a baixo custo. E aí muitas vezes também tem a questão de incentivo, como baixar impostos, conta de telefone, enfim. É com base nisso que vocês irão completar, lembrar do que eu falei para vocês e completar a quarta questão, o texto da quarta. Na quinta, vocês só irão conceituar esses 3 termos, o que é um sítio urbano, o que é situação, segundo a geografia, viu? E o que é função, a função de uma cidade, o sítio urbano de uma cidade
e a situação de uma cidade. Lembrem desse termo situação dentro do contexto geográfico que nós estamos estudando agora, de município. Na sexta e última questão, está falando a respeito do crescimento vertical e horizontal das cidades. Então, você vai explicar cada um desses crescimentos. Lembrem bem o crescimento vertical, vejam o que é a posição vertical e a posição horizontal. No livro de vocês também dá fala sobre isso, mas dá para vocês de cara já lembrarem disso aí. Então, quando a cidade ela cresce verticalmente, o que é que está surgindo nessa cidade? E horizontalmente, como é? O que é que está se espalhando? Então, como está acontecendo esse crescimento? Então, pessoal, nossa atividade avaliativa está bem simples. Respondam com muita calma, com muita atenção, ok? Bom desempenho para todos e até a próxima, turma. Beijo e fiquem com Deus.